Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa receita. É a coxinha de carne seca com massa de milho e com um empanamento incrivelmente crocante, muito crocante. Então fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção para você saborear com família, amigos ou vender e conseguir uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo? Para o recheio, vamos precisar de uma cebola ralada, um dente de alho ralado. Eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador e o alho no lado mais fino do ralador. Aqui eu tenho 700 gramas de carne seca. Essa é um tipo de carne que você compra salgada. Tem gente que chama carne do sertão. Não, carne de sertão, carne de jabá, charque. Gente, assim, vários nomes, sabe? Fala aqui para mim nos comentários. Qual o nome dessa carne aí na sua cidade? É aquele tipo de carne que você coloca no feijão. E essa é uma carne que você compra salgada e você tem que fazer a dessalga. Eu não vou mostrar aqui o passo a passo de como eu fiz a dessalga, porque eu já mostrei aqui como eu faço a dessalga. E cada pessoa tem um jeitinho particular ali de fazer. Eu vou deixar o link aqui para que vocês vejam em um vídeo que eu fiz, que foi no petisco de carne seca. Lá eu mostro como eu faço a dessalga. Essa carne está dessalgada, cozida e eu passei no processador. Se você não tiver o processador, você pode passar no liquidificador, usando a função pulsar. Vou finalizar com salsinha e tomate seco. E você escolhe aí se você quer finalizar com salsinha ou cebolinha. Se você não quiser usar o tomate seco, você pode usar o outro tomate. Só tenha o cuidado de remover as sementes. E escreva aí no seu caderninho. Se você for usar o outro tomate, você não vai finalizar como eu vou finalizar aqui agora. Você tem que colocar o tomate assim que você refogar o alho e a cebola. Por que isso? Porque o outro tomate ele solta um caldo e não é legal você fazer esse tipo de salgado com um tomate fresco sem seguir esse passo a passo, porque aí vai ficar escorrendo e aí não é legal, tá bom? Aqui eu vou refogar o alho e a cebola com 3 colheres de sopa de azeite. Aqui eu estou colocando no olhômetro, tá, pessoal? Mas aí você escreve aí no seu caderninho, 3 colheres de sopa de azeite. Agora eu vou refogar. Uma outra dica para você escrever aí no seu caderninho, olha só, eu gosto de falar tudo, sabe, pessoal? Não quero que vocês tenham aí perrengue, não. Esse é um tipo de carne que, por mais que você compre um pedaço maciço, sempre tem os nervinhos. Então tenha o cuidado de tirar para que quando o cliente ali for comer, não fique mastigando assim, sabe? Aí sempre tem, aí você tira, sempre fica 1 ou 2 pedacinhos. Olha outro aqui, olha só. A nossa cebola já está bem refogada e se você for usar o outro tomate, esse é o momento para você colocar aqui os cubos de tomates sem as sementes, tá bom? Aí depois que você colocar o tomate, aí você refoga por uns 2 minutos. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar a nossa carne. O nosso recheio já está no ponto. E olha só que recheio lindo. Perfeito, né? Eu vou colocar esse recheio nessa vasilha mesmo. E não é nojeira não, tá, pessoal? De vez em quando, a gente encontra uma turminha aí do nojinho. Eca, ela colocou na própria vasilha. Agora deixa esfriar e vamos fazer a massa. E escreva aí no seu caderninho. Ai, eu não acredito. Você ainda não pegou seu caderninho? Eu vou esperar. Pegou? Pronto. Olha só.
Você tem que fazer a sua produção de recheio antes. Essa dica é muito importante. Você pode até fazer um dia antes e deixar na geladeira, porque isso vai adiantar muito a sua produção. Depois de frio, coloque em uma vasilha, tampe e no dia seguinte você pode fazer a massa. Então assim, fica comigo até o final, porque assim, todo vídeo eu vou lhe dando dicas de como você adiantar a sua produção. Isso é uma coisa muito boa, assim você não se atola. Vamos fazer a nossa massa. Para a massa, vamos precisar de uma cebola média, ralada no lado mais grosso do ralador, e 100 gramas de manteiga ou margarina. E escreva aí no seu caderninho. Se você escolher margarina, escolha uma margarina com 80% de lipídios. E a quantidade é a mesma. Agora eu vou refogar. Anota essa dica aí no seu caderninho, porque ela é muito importante. Eu preciso de 1 litro de caldo de milho. Aqui eu tenho 2 latinhas de milho e eu escorri o caldo. A dica: se eu colocar 1 litro de água aqui dentro, quando eu bater aqui no liquidificador junto com o milho, o que é que vai acontecer? O volume vai aumentar e vai ultrapassar 1 litro. Então eu não vou te dizer agora quanto de água eu vou colocar. Vocês vão entender o porquê. Agora eu vou bater aqui no liquidificador. Olha só, pessoal, não deu 1 litro. Então eu vou completar aqui mais um pouco, mais um pouquinho. Pronto. Agora eu tenho 1 litro de caldo de milho. Bater aqui mais um pouquinho. A nossa cebola já está aqui, olha só, bem refogada. E assim, pessoal, não deixe queimar. Tenha o cuidado de sempre ficar ali misturando com fogo baixo, tá? Agora eu vou adicionar o nosso caldo. Escreva essa diquinha aí, não precisa coar. Agora eu vou temperar o caldo com 1 colher de sopa bem cheia de caldo de legumes e 1 colher de sopa cheia de páprica doce. Esses temperos vocês compram em casas de especiarias. E assim, pessoal, é uma explosão de sabor a mistura aqui desses ingredientes no caldo de milho. Vocês vão amar. Aquela massa de milho maravilhosa que a pessoa coma e diga: que massa maravilhosa, que sabor é esse que eu ainda não encontrei em nenhum lugar. Use esse tipo de tempero e vocês vão perceber, faz uma diferença enorme. Ah, e o caldo de legumes, ele já tem sal. A páprica doce, ela não tem sal. A páprica doce, ela dá um pouco de cor também, sabe, pessoal? Deixa a nossa massa aqui bem coradinha. Eu vou adicionar aqui nesse caldo 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. Mas eu só posso fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo. Enquanto o nosso caldo está no fogo, eu vou peneirar a farinha de trigo. Por que que eu estou fazendo isso? Porque isso evita que fiquem uns grominhos na nossa massa. Então, escreva isso aí no seu caderninho, principalmente se você estiver começando, tá? Passe a farinha de trigo pela peneira. Até que essa não veio com muitos grominhos não, viu, pessoal? Sempre que possível, misture o caldo, porque como é um caldo de milho, ele gruda um pouco. E o fogo aqui, ele está baixo. O nosso caldo já está fervendo por completo. Agora, desligue o fogo e com a panela fora da boca do fogão, adicione a farinha de trigo toda de uma só vez. Por que que eu tirei a panela da boca do fogão? Porque se você está começando, isso evita que crie pelotas, mesmo você peneirando a farinha de trigo. E não se preocupe com a aparência que vocês vão ver, porque é assustadora, sabe, pessoal?
Eu lembro que quando eu comecei a fazer, em 1900 antigamente, eu olhava assim, colocava, eu dizia, meu Deus, isso não vai dar certo. Mas confie em mim, dá certo, viu? Misture até que toda a farinha aqui fique envolvida no caldo. Se você tem experiência, você pode fazer isso daqui com a panela na boca do fogão. Prontinho, toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar essa massa aqui por uns 3 a 5 minutos, porque essa massa aqui, ela não está cozida. A farinha, ela só está envolvida no caldo. E o tempo vai ser entre 3 a 5 minutos ou até que ela solte do fundo da panela. Prontinho, pessoal, a nossa massa já está cozida. Desligue o fogo e coloque a massa em uma bancada. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar, porque se você tentar sovar a massa agora, você pode queimar a palma de suas mãos. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar. Prontinho, a nossa massa já está completamente sovada. Agora eu vou dividir. Eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. E para que você tenha noção, anote aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 30 unidades com peso de 50 gramas. E sobrou essa porção aqui com peso de 18 gramas. Bolei as porções, porque isso facilita a modelagem das nossas coxinhas. Todas as porções boleadas e agora vamos rechear e modelar. Olha só o nosso recheio. É um recheio solto, é um recheio bem sequinho. E para dar cremosidade a esse recheio, eu vou usar requeijão cremoso e você pode usar a marca aí de sua preferência. Anota aí no seu caderninho. Para 700 gramas de carne, você vai usar 300 gramas de requeijão cremoso. Como eu já tenho noção aqui, por isso que eu não vou pesar, mas anote aí no seu caderninho. Prontinho, olha só. Gente, esse recheio é assim, maravilhoso. Vocês precisam fazer. Deixa eu lhe dar uma diquinha aqui. Para você que está começando, antes de rechear e modelar, é bom que você cubra. Por quê? Porque isso evita que as porções fiquem ressecadas. Mas depois que você ganhar experiência, você vai rechear e modelar rapidinho, e aí você nem vai precisar cobrir assim, tá bom? Pessoal, tem um vício aqui que eu não tenho vergonha de dizer para vocês, não. Vocês vão entender por que eu estou colocando um pedaço aqui nessa porção. É porque quando eu termino de modelar, eu tiro a ponta, sabe? E aí, se eu tirar a ponta, o que é que vai acontecer? Não vai ficar com a porção de 50 gramas. Aí eu vou tirando cada porção, que eu vou tirando um pedacinho, eu vou colocando nas próximas. E aí fica com a porção de 50 gramas. Olha o copinho. Aí eu coloco uma colher de sobremesa bem cheia nesse copinho. Olha. Aí eu já pego a porção e coloco aqui.
Olha, o recheio que eu fiz só deu para rechear 22 unidades. E assim, eu até gosto que aconteça esse tipo de coisa, que é para eu falar para vocês o que vocês devem fazer aí na sua produção. Você pode fazer bolinha de queijo e presunto, croquete. Você escolhe aí. A massa, essa massa aqui dá para você colocar vários recheios. E para empanar, para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu empano apenas com água e farinha de rosca. Mas se você quer muito mais crocância, eu vou te ensinar como fazer um creminho. E esse creminho eu aprendi com uma seguidora, porque dica boa é dica compartilhada, né não, pessoal? 2 ovos e eu removo a película. 200 ml de água. 50 gramas de farinha de trigo sem fermento e não precisa colocar sal. A nossa misturinha já está no ponto e olha só. Perfeito. Aqui eu tenho farinha panko, ela é maravilhosa para você empanar salgados e eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como fazer a farinha panko. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Agora vamos fritar. E o óleo aqui, pessoal, a marca que eu estou usando é a marca do mais barato. Eu sempre falo isso aqui no canal. Quando você for fritar os salgados, não termine de modelar ali e já vá fritando. Você tem que resfriar os salgados. Mas nesse caso aqui, eu não vou resfriar os salgados. Por quê? Porque a seguidora me falou que eu posso fritar sem resfriar e os salgados ficam crocantes. E eu também empanei com a farinha panko, né? Então, tudo isso vai ajudar. A misturinha, a farinha panko. Então, você já pode terminar ali a sua produção e fritar. Ediva, pode congelar? Pode. Aí você pode pensar, mas tem ovo, foi empanado com ovo. Gente, eu já empanei salgados com ovo e já congelei. É minha experiência e eu passo para vocês e assim não teve problema nenhum. Se você está começando e não tem um termômetro para medir a temperatura do óleo, que é em média entre 170 a 180 graus, use uma colher de pau. Quando o óleo estiver quente, você vai colocar a colher de pau dentro do óleo. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Vou mostrar para vocês. Não coloque os salgados para fritar com suas mãos. Frite os salgados mergulhados no óleo. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer mais um pouco. Não frite vários salgados de uma só vez. Frite aos poucos. Prontinho, pessoal. Olha só como elas ficam lindas. Perfeitas, né? Olha só, bem de perto. E a crocância. Olha. Gente, eu aprendo é coisa com vocês, viu? Vou experimentar essa daqui. Gente do céu. Não, sério, sem comentários. Não. Com comentários, viu, pessoal? Com comentários. Até o meu doguinho. Até o meu doguinho latiu. Essa é uma das melhores coxinhas que eu já comi. Sério. E olha que eu tenho um e-book de coxinhas artesanais gourmet com mais de 20 receitas.
Esse e-book, ele custa apenas R$ 19,90. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Gente, que explosão de sabor! Essa combinação da massa de milho com o charque e o requeijão cremoso. E sobre a embalagem, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Não posso dizer para você por quanto que você deve vender uma bandeja dessa. Sabe por quê? Porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. E eu já tenho aqui no canal mostrando o passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!